Boa tarde. Não ouvi. Boa tarde. Boa tarde. Só tem uma vovozinha ali que ela fala, eu escuto. O resto é meio devagar. Não está gritando ainda? Continua. Isso é vida. Está viva. Que bom, estamos aqui mais uma vez, reunidos no nosso refúgio. O pessoal está acompanhando ali, alguns ao vivo, alguns mais tarde. Quem está vivo vai ver. E tem gente visitando depois de muitos meses. O Pedro, o nosso principal vocalista da nossa banda, está aqui com a gente hoje. E sábado que vem vai ter surpresa. A gente vai estar num outro local, temporariamente definitivo ou definitivamente temporário. Alguma das duas coisas. Vai lá para gritar. Vai ser alguns meses que a gente vai ficar ali até ter o nosso local definitivo. E essa semana nós vamos nos reunir para realmente decidir onde que é o refúgio. A gente precisa se refugiar, né? Então tem que ter o nosso refúgio, nosso lugar. E nós estamos aí na nossa série da resiliência, patrocínio da Marineide, né, que patrocinou essa série da resiliência, ela que deu a ideia, falou assim, por que não falar sobre a resiliência? Então, ninguém mais falou, só ela ficando com a ideia dela, né, Marineide? É a sua ideia que está aí com a gente. Então, vamos fazer uma oração para a gente começar a conversar sobre esse assunto hoje, assunto tão importante que envolve todos nós. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por esse dia, por estarmos reunidos já no final do verão. Algumas épocas, alguns anos aqui na Bélgica já está frio e hoje está um dia muito quente, talvez o dia mais quente do verão. Nós estamos já em setembro e estamos felizes de poder estar aqui ao ar livre, num lugar tão agradável, para poder abrir a Tua Palavra e estudarmos um pouco mais sobre um personagem bíblico que nos ajuda a aprender lições tão importantes para nós hoje. Abençoe cada um que veio aqui hoje e também aqueles que estão acompanhando online, em nome de Jesus. Amém. Então, semana passada nós ouvimos um pouquinho sobre a resiliência de um personagem bíblico que foi o mais resiliente. Jó foi muito resiliente, aguentou tudo e mais um pouco, né? Porque a gente perde coisas na vida. A gente perde pessoas, a gente já perde dinheiro, perde às vezes a saúde. Mas quem que pode dizer assim, eu perdi tudo e foi de uma vez? Ele tinha muito para perder, né? Porque alguns aí têm 1, 2 filhos, né? Ele tinha 10, foi tudo. Alguns têm umas cabecinhas de gado, ele tinha rebanhos e rebanhos, né? E lá fala a lista de quanto perdeu tudo. Perdeu junto à saúde, imagina. E não culpou a Deus em nenhum momento. Ele estava tranquilo, calmo, em paz. Não entendia o que estava acontecendo, foi difícil, ele enfrentou tudo aquilo, mas ele teve resiliência. Assistiram semana passada? Todo mundo assistiu? Entenderam o que é a resiliência? Né? Que o termo vem da metalurgia, ou seja, um metal resiliente. É daí que tirou a ideia que algumas pessoas são como os metais resilientes, né? São pessoas resilientes. É um metal que ele entorta, mas não deforma. Ele não quebra. Ele passa por uma pressão, né, ele é esmagado e ele volta à forma que ele estava antes, porque é muito resiliente. Então, tem pessoas que são assim, e a gente precisa ser resiliente, aguentar e suportar tribulações na vida, dificuldades, problemas, porque todo mundo passa por problema. Todo mundo passa. Jovem passa, idoso passa. Criança passa. É diferente? Porque cada um está numa etapa diferente, uma fase diferente. Mas todo mundo passa. E isso a gente tem que entender para respeitar as pessoas. Eu lembro que eu fui num encontro, acho que foi em 2017, eu e a Michele, não tínhamos filhos ainda, né? Mas foi interessante, porque nesse encontro com pastores e famílias de pastores, uma das palestras foi sobre família e sobre os filhos. E eu achei muito interessante o que a psicóloga falou. Ela disse o seguinte, que a gente tem que entender a criança e o mundo da criança do ponto de vista dela. Por exemplo, a criança, meus filhos, né? Tem um monte de brinquedo. Acho que eles têm mais brinquedo hoje
com 4 e 3 anos de idade que eu tive na minha vida inteira, na minha infância inteira. Eles têm. Porque tem uma loja de usados perto de casa, é cheia de brinquedos, e é 50 centavos, 70 centavos, €1,50. Aí a gente compra os brinquedinhos para eles, né? Que é muito baratinho. Eles ganham brinquedos, né? A criança de uma família amiga cresce, a criança, e aí o que eles fazem? Dá o brinquedo. Então tá cheio de brinquedo lá. Cheio de bicicleta que eles já ganharam de herança, vai indo assim. E aí perde um carrinho do menino. O menino é pequeno, perde o carrinho e ele chora. E ele não consegue superar aquilo, ele tá sofrendo. E aí a psicóloga falou o seguinte, que o pai chega, né? Geralmente é o pai, e fala assim, para de chorar. Para de chorar e olha quantos brinquedos você tem. Tem criança que não tem brinquedo nenhum. Olha quantos você tem. Você está chorando por causa desse carrinho? Mas você tem uns 15, você tem 20 iguais a esse. Então você não pode chorar. Pode parar de chorar. Aí ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Uma criança, vamos colocar ela 5 anos de idade, 10 anos de idade, não importa. Ela perde o carrinho dela, ou alguém rouba o carrinho dela, é a mesma coisa que se você tivesse vindo aqui hoje, deixou seu carro estacionado ali. E você sai daqui, quando você chega no estacionamento, cadê seu carro? Alguém roubou e levou embora. Como que você vai se sentir? Talvez você não vai chorar. Alguns até vão. Alguns choram, né? Mas talvez você não chore, mas por dentro está arrasado. Porque é o transtorno, e fica pensando, como que alguém levou o meu carro? E você fica mal, e vai demorar semanas, se não meses, e pro resto da vida você vai contar a história do carro roubado. Vai ou não vai? Aquele dia, quando roubaram meu carro, para a criança, o valor daquele carrinho é o mesmo do carro de verdade para a gente. E ela está sofrendo, ela está chorando, porque para ela dói tanto ou mais do que para nós. Que a gente ainda tem o seguro e ainda, né, repõe e tal. A criança, aquele carrinho já era, fazia parte da vida dela e nunca mais. E aí ela chora triste. Então todo mundo sofre, todo mundo passa, cada um na sua etapa de vida. E é diferente para mim, para você, porque para algumas pessoas uma perda, um sofrimento é maior devido à ligação afetiva que tem com aquilo. Mas todo mundo sofre, todo mundo passa por momentos difíceis. E não interessa se é pobre, se é rico. Pobre sofre, rico sofre. E às vezes sofre do mesmo jeito, porque na hora da doença e o dinheiro não resolve, vai sofrer igual. Não tem diferença, né? Mas sofre do mesmo jeito. A diferença está em como vai resolver os problemas ou vai afogar as mágoas, né? Eu lembro que alguém no Brasil falou uma vez, a diferença, o pobre ele vai no bar da esquina e enche a cara. O rico pega o jatinho e vai para Buenos Aires beber uísque, não sei de onde, né? Vai ouvir um show, vai ver um show de tango lá. Né? No Brasil eu vi alguém falando isso, né? Aqui na Europa o camarada vai para Mônaco, né? O rico vai para Mônaco, fica lá na praia em Mônaco, no meio dos milionários, né? Mas sofre igual, está sofrendo igual. E a diferença entre as pessoas, ser humano é igual em qualquer lugar do mundo. A diferença está só no custo das coisas. Eu lembro que fizeram uma pesquisa uma vez lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? E eles fizeram uma pesquisa em São Paulo, foram nos bairros de classe alta, Jardins, Morumbi e tal, foram os classe média e foram lá na periferia. E sabe o que eles fizeram? Pegaram o saco de lixo para ver o que tinha do lixo do milionário, o que tinha do lixo da classe média, o que tinha no lixo do pobre. Sabe o que eles encontraram? As mesmas coisas. Tudo igual, a diferença era o preço. Então, por exemplo, tinha chocolate. Nos 3 tinha papelzinho de chocolate. O chocolate do milionário era chocolate importado, era chocolate belga. Lá em São Paulo. Classe média já comia umas coisas, né? E no pobre já tinha um chocolatinho, aquele chocolatinho da padaria, aquele bem baratinho, né? Aquele que é basicamente 75% parafina, o resto é açúcar, chocolate mesmo não tem. Cacau, não, só o cheiro, né? A essência de cacau. Né? Ó, por exemplo, bebida, né? Tem bebida. Nos 3 tinha garrafa de bebida, né? Então no milionário estava lá o whisky importado, classe média tinha outra coisa, no pobre estava lá cheio de Dolly. Era Dolly. É onde o pobre mais chega perto de uma bebida diferente, né? Então, sofrimento todo mundo passa, e aí a gente precisa ter resiliência. Tem que ter resiliência para aguentar e suportar as coisas. Jó foi esse personagem da semana passada, e hoje, outro personagem resiliente foi José.
Então hoje é o dia da gente pensar um pouquinho em José nas lições. Porque José não é fácil. Olha, quem tem muitos irmãos? Eu tenho 2 mais novos. Quantos irmãos, Marinês? 5 irmãos. 6, são 6. Você está qual dos 6? Você é número qual? Sou número 4. 4. Está ali no meio. Você está no sanduíche. É o recheio do sanduíche. Quem mais tem muitos irmãos aí? Quantos? 7. E você qual é o número? Ah, você é o quase caçula. Quase que foi. É a caçula ou quase? Não, eu sou a segunda. A segunda. Então você é quase filho mais velho. É. Bom é filho único, né? A Alessandra não está aí? Cadê a Alessandra? A Alessandra é filha única, não é? Então, ela é o pão, é o recheio, é o outro. É tudo. É o mais velho, é o mais novo. Não, eu acho que filho mais velho, ele geralmente apanha e sofre mais. Mas quando é filho mais velho único, eu acho que fica mais com síndrome de caçula. Fica mais mimado. Não sei. Depois eu vou pesquisar para saber os filhos únicos aí, como que é. Mas essa questão é a verdade. O mais velho vai desbravando. Os pais cometem todos os erros com eles. Geralmente é assim. E aí vai aprendendo e os outros vão sofrendo menos. Até que chega no caçula, que ganha tudo quase de graça, tudo é mais fácil, é mais tranquilo. Depende da cultura também, né? Por exemplo, meu sogro é o penúltimo também, de mais de 10. E lá no Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, o negócio lá é terra. Então foi dividindo a terra para o mais velho, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando chegou nele lá, que era 11º, 12º, já acabou, já era, não ficou com nada. Ele foi para a cidade ser gerente do banco, trabalhar no Bradesco, foi cuidar da vida lá, porque terra não sobrou para ele. Já não sobrava nada. Mas geralmente o mais novo vai ficando mimado, porque os pais vão amolecendo, vão ficando mais velhos, já não tem mais aquela energia e aquela, né, impulsividade toda quando tinha com os primeiros filhos. E o caso do José era isso, porque ele era o penúltimo. Ele era igual a Marinês, era o penúltimo. E para cima dele tinha quantos? Eles eram 13. Ele era 13. Então, o irmão dele era o número 13. Ele era o número 12. Tinha 11 mais velhos do que ele. E aí, o seguinte, todo mundo nasceu antes, eram mais velhos, né? E o negócio é que a gente sabe a história, o Israel, que era o Jacó, agora era Israel, teve 4 esposas. Que ele teve 4, com as 4 ele teve filhos. Né? 2 irmãs, a Raquel, que é o que ele amava, para ele só queria ela, mas aí foi desdobrando a história e teve que levar a irmã, né? A Lia, e aí as servas, e teve filho com as servas, então eram 4. Mas ele sempre amava a Raquel. E ele queria muito era ter filhos com a Raquel, e a Raquel era estéril. E era uma família de mulheres estéreis. Começou com a avó dele, a Sarai, que depois virou Sara, não podia ter filhos. Depois, a mãe dele, Rebeca, também não podia ter filhos. E Deus foi fazendo milagre. Até que chegou na Raquel. E a Raquel não podia ter filhos, e as outras todas já tiveram. E ela, que era a mais amada e querida, foi sentindo-a desprezada pelas outras, humilhada pelas outras. E é só olhar no nome, o significado do nome dos filhos, que as mães escolhiam o nome dos filhos. E elas escolhiam o significado, e era muito para cutucar a Raquel mesmo. Porque vinha um e falava, agora esse vai chamar Isacar. Agora ganharei o agrado do meu marido. Porque agora eu dei mais um filho para ele. Era tudo assim. E os filhos iam vindo e iam pondo o nome. E a Raquel se sentindo mal, até que ela orou e falou, o senhor resolve isso aí, então não tem razão para viver. Veio 2, José e Benjamim. E o Israel mandou fazer a festa, né? Na hora que veio José. Falou, esse é o filho da mulher que eu amo. Filho para ele era José. Os outros, claro que ele amava, ele considerava e tal, mas o filho do coração eram 13, era José. E claro, Benjamim, que era irmão dele. Mas o José era o mais velho. Era o que ele esperou por tanto tempo. E aí ele pôs todo o amor, investiu tudo naquele menino, e aí não dava para esconder. E não dá para esconder. Porque quando a gente ama alguém, não dá para esconder. Eu acho que ódio por alguém dá até para camuflar. Mas amor não tem como. Não tem como. Você não tem como esconder que ama alguém. E o Israel amava tanto José que todo mundo viu. Todo mundo percebia. E os ciúmes entre os irmãos era muito grande.
Todo mundo percebendo, nosso pai ama mais esse menino. Tudo é para ele. É perigoso ele deixar a herança toda para ele, fazer dele primogênito. Sendo que ele é o penúltimo, vai colocar no lugar do Rubem, que é o primeiro. E a coisa foi ficando feia. Piorou o dia que o José, inocente, né, muito ingênuo, resolveu contar o sonho que ele teve. Aí a coisa estava ruim, ficou pior do lado dele. Por quê? Porque, primeiro, naquela época, e ainda hoje, né, sonhos têm 3 origens. E a gente tem que cuidar. Por isso eu digo para vocês, não vão dormir sem orar. Você vai dormir, ore antes. Meus meninos, toda noite a gente ora. Tem noite que eles têm pesadelo, e eles sonham com monstro. Mas a gente ora antes de dormir, e pede para Deus dar bons sonhos para eles. Por quê? Eu não sei como que isso funciona, porque a Bíblia não explica. Mas o inimigo de Deus tem acesso à nossa mente. Ele não pode tirar nada da nossa mente. Nenhuma informação. Mas ele pode pôr. Então ele não sabe o que a gente pensa, ele não consegue arrancar nada dali, mas colocar ele pode. Isso chama tentação. Tem ideias que vêm na nossa mente que não é sua. Não foi você que teve aquela ideia. Teve desejos que vêm na sua mente que não é seu. Não foi você que teve aquele desejo. Né? Teve pensamentos ruins e negativos, às vezes de vingança, de ofender alguém, de magoar alguém, que não veio do seu coração. Alguém colocou ali. E aí eu digo para vocês, à noite quando a gente está dormindo, o inimigo pode colocar sonhos na nossa mente. Se você não orou pedindo a proteção de Deus. Eu sei por experiência própria. Eu digo para você, vai dormir? Tem que orar. Não interessa se você está de mal com Deus. Pede para ele proteger naquela noite da mesma maneira. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não se ponha o sol sobre sua ira. Antes do pôr do sol você tem que resolver. Se é com Deus tem que estar resolvido, porque você não pode estar desprotegido à noite. Então o sonho pode vir do inimigo, pode ser só nossa mente, a maioria das vezes é isso. A gente está trabalhando o inconsciente com o consciente, estão trabalhando ali, a pessoa sonha. Ou Deus manda um sonho. E a gente vê na Bíblia quantas vezes isso aconteceu. Ou um sonho, uma visão. Né? Visão é sonho acordado e sonho é visão dormindo. Então tem essas situações. E no caso, o sonho do José foi Deus que mandou. E ele ficou tão impressionado, porque já percebeu, quando Deus manda o sonho, as pessoas ficam impressionadas. O faraó ficou, Nabucodonosor ficou. E eles sabiam, esse sonho aqui não é normal. E o José teve aquele sonho e ele falou, isso aqui não é normal. E ele quis compartilhar. E ele foi inocente e falou, vocês aí, um dia vão todos o quê? Se curvar diante de mim. Era verdade o sonho? Demorou para realizar, mas era verdade. Demorou algumas décadas. Era verdade. Deus já estava revelando o futuro. E era para ele saber. Era importante ele ter esse sonho, porque aquele sonho, Marineide, esse sonho foi o que fez José ser resiliente durante as décadas que vieram diante dele. Porque ele acreditou no sonho. Tanto acreditou que ele foi contar para a família. Que ele foi falar para o pai, para a mãe, para os irmãos. Falou, eu tive um sonho. E ele estava aqui pensando, esse sonho não é normal, foi Deus que me deu, então eu vou contar para vocês. Porque vocês têm que saber o que Deus falou para mim. E ele conta o sonho. O sol, a lua e as estrelas ao redor dele se curvando. Os feixes de trigo ele viu se curvando. E aí os irmãos entenderam e falaram, pronto, tá aí. O nosso maior medo vai se concretizar. Realmente, nosso pai vai colocar ele como primogênito, ele vai herdar tudo, ele que vai ficar sendo o chefe nosso, ele que vai mandar na gente, e ele já está sabendo disso, está até sonhando com isso. E era um menino quando ele sonhou, devia ter uns 12 anos quando ele sonhou com isso. Aí os irmãos que já tinham raiva dele, foi só questão da oportunidade. Quando chegou a oportunidade, deu no que deu. O Israel não cooperava, né? Em vez de apaziguar e dizer eu amo todos vocês são meus filhos, ele vai lá e dá uma... Né? Os meninos compravam a roupa, aqui chama Kringloop-Winkel, é a loja dos usados. Os meninos compravam lá as roupas dele. E aí, onde que foi o Israel? Israel pegou as moedas e falou, meu filho, vamos ali comigo. Aí foi dar uma volta, foi lá na Luiza, aquelas lojas lá. Olhou assim e falou, o que você quer? Hugo Boss? Qual terno que você quer? Vou comprar um terno aqui para você. E lá vem ele lá com... Qual que é a marca bonita aí, a marca boa aí do terno italiano, né? Armani, veio lá com Armani. Lá vem José, todo bonitão com Armani, assim. Os irmãos falaram, não, isso aí não pode não. Porque irmão não é assim. Eu com meus irmãos, eu lembro, a gente
Minha mãe também, olha só. Ela punha um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e falava assim, Ricardo, corta aí para seus irmãos. Maldade, né? Lá vai eu cortar. Meus irmãos assim, ó, com a fita métrica, assim, ó. Porque não pode ter 1 milímetro a mais. Aí ela falava para eu colocar o suco no copo. Suco de uva, uma delícia. Super bom. O suco era bom demais. Era super bom. Vinha assim, 3 copos, tinha que colocar assim, ficava todo mundo assim, ó. E meus irmãos assim, que tinha que ficar no 1 milímetro. Se ficasse um pouquinho a mais, tinha que fazer o quê? Põe de novo, para ficar igualzinho. E o Israel vai lá e dá o terno Armani pro José. Aí os irmãos falaram, não, isso aí não pode. O que é isso? Que ele é mais especial que a gente? E aí, deu no que deu. Jogaram ele no poço, o dia que ele foi lá, bem inocente, eles apacentando as ovelhas, ele vai lá visitar. Quando o Rubem chegou mais velho, falou assim, não, peraí, esse negócio de matar ele, que? Matar? Não, matar não. Vamos ganhar alguma coisa com isso, matar a gente não ganha nada, vamos vender. Aí a gente, pelo menos, ganhou alguma coisa. E venderam. Os amalequitas estavam passando ali, pegaram o José, venderam, deram as moedinhas lá vai ele para o Egito. E aí, se coloca no lugar de José. O mundo dele até ali era um. Começou a aparecer quem é o José, porque dizem o seguinte, a gente só sabe quem é quem na hora da crise. É na hora da crise que a máscara cai. E a gente vê quem é quem. E o José começou a aparecer ali. Só que aí, no caminho, saindo de Canaã para o Egito, a tristeza que foi. Ele pensa, fui traído pelos meus irmãos me venderam, estou indo como escravo, de filho mimado, pai rico. O Abraão já era rico. A gente estava tendo um estudo agora há pouco ali no Princípios, né? Ele tinha 300 funcionários, o Abraão. O filho, né, único herdou tudo, o Isaac. Aí o Isaac, 2 filhos, Jacó foi embora, depois virou Israel, Deus abençoou. Ele não precisou nem da herança, ficou rico por conta própria. E aí você vê com o encontro dele com Esaú, ele só manda 400 animais na frente assim de presente, foi mandando presente, assim, fala, isso aí para mim é troco. Então, ele estava rico. Aí o José estava lá, filho do pai rico, mimado, tinha tudo, né? Terno Armani. O pai falou assim, ano que vem você já vai tirar sua carteira, vou comprar uma Mercedes para você. Você prefere Mercedes ou BMW? Eu achei legal um vídeo de um português. Você vai no YouTube e veja esse aí, que é bom. É muito bom. Ele está dentro, acho que ele está dentro da BMW. Não, ele está dentro da Mercedes. E ele está falando com a Siri da Mercedes. Aí ele pergunta para o computador do carro. Ele pergunta assim, Mercedes, o que você acha da BMW? Já ouviu a resposta? Não viu? É ótimo. A voz vem de lá e fala assim, o mesmo que você, por isso que você está aqui. Foi ótimo, né? Essa resposta foi a melhor. O que eu acho da BMW? O mesmo que você. Por isso você comprou Mercedes. Quem pensou nessa resposta foi um gênio. Mas aí ele estava lá, ia ter a Mercedes dele, e agora perdeu tudo. Foi igual o Jó. Só tinha saúde. Porque naquele dia José perdeu tudo. Perdeu. A mãe ele já não tinha, que tinha morrido. Mas perdeu o irmão do coração. Perdeu o pai que amava tanto ele que ele amava. Foi traído pelos irmãos. Ele perdeu tudo. Perdeu a família. E a hora que ele está indo agora, preso, amarrado, e ele está indo, ele viu as tendas do pai dele. As tendas, eram muitas, porque devia ter também servos, os filhos, as famílias, morava todo mundo junto. Ele viu lá no horizonte longe. Pensa no lugar dele agora. Coloca no lugar dele. O que ele pensou? O que ele sentiu? É a última vez que eu estou vendo. Nunca mais. Meu pai nem sabe para onde eu estou indo. E a viagem, imagina quanto tempo levou essa viagem até o Egito. E ele olhou aquelas tendas assim e falou, nunca mais vou ver meu pai. Nunca mais vou ver minha família. Uma vida inteira pela frente, porque José, naquele momento, devia estar com 17 anos de idade. E ele pensando, nunca mais vou ver. Porque não vai ter como. Não tem como fugir, sair de lá e vir para cá. E vir para cá para quê? Para esses irmãos aí que me venderam, queriam me matar. E estava lá no fundo do poço ouvindo, eles querendo, falando, vamos matar, vamos matar. Falou, para cá eu não volto, acabou para mim. Só que aí ele tomou uma decisão. Naquele momento ele tomou uma decisão. Não importa o que aconteça comigo daqui para frente, eu sempre vou adorar e servir o Deus do meu pai. Aquela decisão fez toda a diferença. E eu vou falar uma coisa para vocês, decisão é uma coisa muito séria, muito séria. Quando uma pessoa decide por uma coisa,
mesmo ao lado de Deus, Deus vem com todo o poder para confirmar aquela decisão. E ele dá força para garantir que aquilo vai acontecer. É muito sério isso. Eu já vi isso na minha vida e na vida de amigos meus quantas vezes. E o que falta para muitos de nós, e agora eu falo com vocês e com quem está acompanhando, é uma decisão. Tudo que falta às vezes na nossa vida é uma decisão. É a pessoa dizer assim, a partir de hoje, isso nunca mais. A força que tem isso é enorme. Quando a pessoa diz assim, ó, a partir de hoje, nunca mais. E se Deus ouve aquilo, ou ela diz isso para Deus e pede o poder de Deus, acabou. Deus pode transformar qualquer pessoa e tirar qualquer pecado da vida dela. Pode mudar quem ela é. E eu podia dar aqui muitos exemplos. Um deles, o Ben Carson, que é um grande doutor, um dos maiores neurocirurgiões da história do mundo, que é um membro da minha igreja, foi quase candidato a presidente dos Estados Unidos, serviu no último mandato aí, lá no Congresso americano. Ele quando era criança, o pai abandonou ele, o irmão e a mãe, cresceu num bairro em Detroit, num lugar muito difícil nos Estados Unidos, pobre, difícil a vida dele, a mãe dele fazia limpeza de casa para manter eles, e ele estava andando com um canivete. E um dia, ele tinha o gênio do pai dele, ele disse. Um menino brigou com ele na escola, ele tinha 10 anos de idade, mais ou menos. E ele não pensou duas vezes, na briga ele tirou o canivete e foi na barriga do menino, para furar. Pegou, vou usar um termo, né? Sorte. Pegou na fivela do cinto e quebrou. Pá! Ele ficou tão apavorado quando viu aquele canivete quebrado, que ele viu o que ele tinha acabado de fazer, porque ele fez um impulso, que ele ficou envergonhado, correu para casa, entrou no banheiro e se trancou. E ele ficou lá chorando e orando. E ele falou para Deus assim, eu só saio desse banheiro no momento que o Senhor me transformar e tirar de mim toda essa raiva, todo esse ódio, toda essa violência que tem dentro de mim. Sabe quanto tempo ele ficou no banheiro? 6 horas. Ficou trancado lá, 6 horas. Quando ele abriu e saiu, nunca mais. Era outro menino de 10 anos de idade. Ele tomou uma decisão. Ele falou, a partir de hoje, nunca mais. Nunca mais. Porque foi uma decisão. O que a gente tem nessa vida? A gente não tem nada. Essa roupa aqui, daqui a pouco, vai estar lá na loja Essa aqui não, né? Essa aqui tem... Mas vai para a loja de usado ou vai para o lixo. As coisas vão parar no ferro velho. Casa é demolido. Tudo vai para o lixo. O que a gente tem? Nem nosso corpo a gente tem, porque o cabelo vai trocando, a unha vai trocando, a pele vai... Tudo troca, as células. A única coisa que nós temos é a decisão, que é o nosso livre-arbítrio, que a gente fala, é a nossa vontade. Deus sabe disso e o inimigo de Deus sabe disso. Por isso que eles lutam pela nossa vontade, porque é a única coisa que a gente tem. Então, quando você, com vontade, toma uma decisão, é a única coisa que você tem de verdade. É sua decisão. E aí você tomou, acabou. José, naquele momento, ele decidiu, ele falou, eu vou ser fiel ao Deus do meu pai. Ponto. E era um menino, não tinha experiência na vida. Mas ele foi já decidido. Ele não deixou para decidir na hora que a mulher do Potifar, bonitona, diz o Cláudio Duarte, né? Que era bonita. A Bíblia não fala, não tem foto dela aqui na Bíblia. Mas ele falou, se tentou porque era bonita. Ele falou que mulher feia não tenta ninguém. Quando ele está lá, diante da mulher, a capa ficou... Se ele deixa para decidir ali, o que você acha? Não pode deixar para decidir na hora. A decisão dele já estava tomada. E ele não ia voltar atrás, ele não ia mudar. Então ele chega lá, já vai para o lugar certo, porque Deus estava conduzindo a vida dele. Agora, foi fácil ou foi difícil a jornada dele? Olha quantos altos e baixos. Só que como ele estava com Deus, não importa onde ele caía de pé. Derrubavam ele, caía de pé. Porque ele caiu na casa do Potifar, caiu de pé. E aí demorou algum tempo, não sei quantos meses ou anos, o Potifar já percebeu. Esse moleque tem uns falam dedo verde, né? Já viu a história do dedo verde? Põe assim, nasce uma planta, né? Outros falam que é o toque de Midas, que é o dedo de ouro, né? Tudo que toca vira ouro. Era o José. Se era para planta, nascia. Se era para era objeto, virava ouro. O Potifar já percebeu, falou, esse moleque aí, os deuses estão com ele. Porque tudo dá certo na vida dele, olha como ele é. Ele não sabia, né? Era abençoado. Aí deixou a casa com ele. O Potifar estava feliz da vida. Falou, eu coloco meus bens na mão do moleque, foi lá na Bolsa de Valores do Egito, já dobrou meus bens. Esse moleque entende aí do mercado de ações do Egito.
tava assim, o negócio tava assim. E aí foi. E a Potifera, né? Eu não falo o nome dela. A gente deduz que é a Potifera, né? Que devia ser uma fera mesmo, né? Era uma tigresa, né? A Potifera ficou de olho e falou assim, quer saber, esse rapazinho aí, ó, dá um caldo, hein? E foi tentando. Você acha que foi só assim, ó? Foi aquele dia? Ela foi tentando e ele não cedia. E aí é que é o problema, né? Porque quanto mais difícil a situação ficava, mais ela queria. Aqui eu não posso e aqui que eu quero. Ela podia tudo, marido rico, tinha tudo. Estava lá o dia inteiro na piscina, né? Ficava lá no shopping do Egito, shopping do Cairo, visitando pirâmide, estava tranquila ela, né? Na vidinha dela lá. Aí apareceu uma coisa interessante. E ela vai, até que chegou um ponto, não posso ter, então ninguém vai ter. Vou mandar esse... Ela queria era que ele morresse. E o Potifar, por algum motivo, acho que percebeu, né, as coisas, ele foi para a prisão. E aí acaba a história do José. Nada. Caiu de novo, caiu na prisão, caiu de pé. Porque logo já perceberam, deixa a prisão na mão dele que o negócio aqui vai bem. Foi administrar a prisão. Não adianta, o moleque nasceu para o sucesso. Ele já teve o sonho. Deus deu o sonho para ele. Falou, onde você for, o pessoal vai se curvar para você. Então, viva dessa maneira. E é assim que ele vivia. Ele vivia com a cabeça erguida. E ele estava lá buscando honra e glória. Quer ver? Dá uma olhadinha só nisso. Romanos, capítulo 2. Eu gosto desse verso porque ele usa algumas palavras que a gente acha como cristão que são pejorativas. E eu gosto de inverter essas palavras. Por exemplo, eu já falei várias vezes, a palavra culpa é uma que eu gosto de inverter. Porque culpa é uma palavra negativa. Todo mundo acha que culpa é uma palavra negativa. Eu já acho que não. Acho que culpa, tem muita culpa que eu quero ter. Eu quero ser culpado do sucesso dos meus filhos. Ó, coisa boa. Eu quero ser culpado do sorriso no rosto da minha esposa. Quero que ela olhe para mim assim, ó, sorrindo. Ontem eu tive um momento assim, ela olhou para mim sorrindo assim, falou assim, quase que falou assim, ó, esse sorriso aqui é culpa sua. Oh, coisa boa. Essa culpa aí é boa de carregar, não é? Mas a melhor culpa qual que é? Você chegar no céu, no reino de Deus, e ter pessoas lá que vão olhar para você e falar assim, ó, se não fosse você, eu não estava aqui. Vou ter que levar essa culpa pela eternidade. Eu estou aqui por culpa sua. Vou levar essa culpa pela eternidade. Ou culpa boa, não é? Então, e tem palavras que a gente acha que é... Por exemplo, Deus sente orgulho de você, às vezes, quando você faz a vontade dele? Sim ou não? Ai, Deus é orgulhoso? É pecado? Não. Você não tem orgulho, um pai e uma mãe não tem orgulho dos filhos? Você não fica orgulhoso de si quando faz uma coisa boa? Então, tem palavras que são negativas, mas tem um uso, né, positivo. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Ciúmes é uma coisa negativa. Mas Deus tem ciúmes do seu povo, da sua igreja. Então aí, zelo, exato. Então, eu gosto desse verso aqui porque o José, ele estava atrás disso aqui por causa do sonho. E eu também, e você também devia buscar isso aqui. Porque olha o Paulo, as palavras que ele coloca aqui. Ele vai dizendo que Deus dá algumas coisas para as pessoas que fazem a vontade de Deus. Romanos 2. E quando ele diz assim, no verso 6, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Os bons que agiram bem, Deus vai recompensar segundo o procedimento. Mas esse procedimento não pode ser, como a gente fala, da boca para fora. Tem que vir do coração. Alguém movido pelo amor de Deus faz coisas boas, vai receber a recompensa. Alguém agiu mal, intencionalmente, não tinha o amor de Deus, também vai receber sua recompensa. Mas aí olha o que ele diz aqui. E vai dar o quê? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, perseverar, continuamente faz o bem. Não interessa se eu estou aqui na casa do meu pai com meus irmãos, não interessa se eu fui como escravo para o Egito, não interessa se eu estou na casa do Potifar, não interessa se eu estou na prisão. José, que perseverava em fazer o bem. Ele tomou uma decisão. Diz aqui, procuram, esses que perseveram em fazer o bem, procuram o quê? Glória. Ó, o que Paulo está dizendo? Tem gente que procura glória no mundo. Aí quer ir para Hollywood, virar um ator, uma atriz famosa e ter glória. Né? Quer ter uma empresa de sucesso, ter muito dinheiro, quer ter glória, quer ter fama, quer entrar na política, ser um líder de uma nação. Tem gente que quer glória nesse mundo. Mas aqui Deus está dizendo que tem uns que perseveram em fazer o bem e querem glória. Estão procurando glória. Honra. Quem quer ser honrado? Mas é honra nesse mundo? Que tipo de honra?
Mas Deus está dizendo, esses aqui estão procurando honra e incorruptibilidade. O que é algo que se corrompe? Eles estão procurando algo que não se corrompe, né? Que é perfeito, intacto, mas que nada vai corromper, abalar. Então, olha só, José, eu vejo José aqui nesse verso, e eu também quero estar aqui, eu acho que você também devia estar aqui, ó, buscando glória, honra e incorruptibilidade. Não tem pecado em querer glória e honra. Mas depende qual é a glória e honra que você está buscando. É a glória e honra de estar com Jesus? De ter Ele na sua vida, de fazer a vontade dEle? É essa que aqueles que perseveram em fazer o bem estão buscando. Esses vão ter vida eterna. E a gente vai voltar aqui daqui a pouco. Vamos lá para o José. O José era esse aqui. Quanto tempo demorou para ele ter honra e glória? Muito tempo. Pelo menos uns 20 anos. E ele sofreu nesse tempo. Sofreu. E não desistiu, não se abalou, perseverou, ele foi resiliente. E o finalzinho da história ali foi o mais difícil, eu acho. Porque quando você está numa situação que nada vai mudar, você fica com a esperança de que algo vai mudar. Mas quando surge a oportunidade, a esperança vai lá em cima. E foi o que aconteceu. Lembra que estava lá o padeiro e o copeiro. Os dois tiveram sonho. E ele interpretou o sonho. E exatamente como ele falou, aconteceu. O padeiro 3 dias depois morreu e o copeiro voltou a servir o faraó. Aí veio a esperança, que falou a oportunidade. Ó, eu não interpretei o sonho, não foi bom para você, você não vai para lá. Não se esqueça de mim. Vai lá e fala para o faraó de mim. O copeiro vai. Oh, quando a gente está na miséria, a gente lembra de tudo. Chegou, tá no bem bom, mas esquece, né? Passou um dia, 2, e José, que dia que vão chegar aqui para me tirar daqui? Passa uma semana, 2, nada. Passa 1 mês, 2, nada. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Aí José já estava assim, copeiro esqueceu de mim, vou ficar o resto da vida aqui nessa prisão. Meu negócio é isso aí, é administrador de prisão, vai ser meu. Vou pôr no meu currículo e vai ser isso. Eu já tenho, calcula-se que ele ficou uns 14 anos lá na prisão. Já era o currículo dele, administrador de prisão. Já, quem sabe já estava sendo transferido para as prisões ali do Egito, de uma para outra, o currículo dele aqui. Até que Deus falou, chegou no momento. Manda o sonho para o faraó tem o sonho, entendeu, falou, isso aqui é sério. Isso aqui não é qualquer sonho, isso aqui foram os deuses que mandaram para mim. Alguém tem que interpretar isso aqui para mim. O copeiro lá, que na época lá eles espremiam a uva no copo, né? E ele tinha até que provar, porque podia ter veneno. Aí, senão o copeiro te morre, né? Aí deu pro faraó e tá lá, e o copeiro, olha, eu não sei se eu posso falar. Seu faraó, é o seguinte, tem um rapaz lá na prisão, ô rapaz bom para interpretação. Que ele ali fez curso, que ele ali é doutor em interpretação. Contou para ele, né? Falou, ó, o que aconteceu foi assim. Chamar o José aqui, certeza que ele ouve seu sonho aí, ele vai saber direitinho te dizer o que é. Aí a Bíblia dá o detalhe, né? Que o José se barbeou, se preparou, não, passou lá na Luiz, colocou lá um Armani, foi lá encontrar com o faraó. E aí ele faz, Deus estava com ele, né? Chegou a hora da virada. Ah, queria ver a cara da Potifera agora. Porque ele chega lá, interpreta o sonho e fala, olha, vai ter 7 anos de bonança, vai ser bom demais, isso aqui vai pode plantar que plantou, vai colher. Só que armazena, tem que administrar bem isso aí, porque depois de 7 anos de fome, não vai ter o que comer. Se não tiver reserva, vai passar fome. Mas se fizer um bom trabalho, os povos que vão passar fome vão vir aqui e vão querer comprar de você, faraó. Aí o Cláudio Duarte fala, né? O que ele fez? Falou assim, ó, faraó, seja sábio, você precisa achar um homem inteligente, sábio, que tenha a sabedoria de Deus, para poder administrar tudo isso aí. Faraó, tô contigo, José, entendi. É você esse homem. Entendi sua mensagem, José. É você esse homem. E aí, que coisa fantástica. Pensa na história de José. Ele saiu da casa que tinha tudo, foi para a miséria que ele sofreu. Teve altos e baixos, né? Sofreu tudo aquilo. O faraó tira o dedo e coloca no dedo dele. Falou, quem manda agora aqui é você. Eu sou o faraó, você não pode ser faraó. Mas depois de mim, no mundo, quem era a pessoa, porque era o país mais forte e poderoso do mundo, é você é o cara.
Governa esse negócio aqui. O faraó já era rico, ficou podre de rico. Porque todo mundo tinha que comprar comida dele, o mundo inteiro ia lá comprar. E o José que estava administrando tudo. Mandou ele subir na carruagem, passou assim, ó, carruagens da Mercedes lá, passou aquele Mercedão assim, ó, todo mundo olhando e falou, ó, estão vendo aí, ó? O faraó falou, esse aí, ó, vocês têm que obedecer esse homem aí. O Potifar e a Potifera, assim, ó. Ficou só olhando o faraó, a carruagem do faraó, né? Ele subiu a carruagem do faraó, José passando assim, ó. E eles olhando, e o Potifar pensando, perdi, o rapaz estava lá administrando minha casa, era para eu estar numa situação melhor hoje. E eu mandei para prisão, rapaz. Eu devia ter mandado essa Potifera aqui para prisão. E o José agora está por cima. Que resiliência. E olha só, porque ele estava buscando glória, honra, incorruptibilidade, mas ele estava buscando isso em Deus, quando ele tomou aquela decisão. E aí Deus deu para ele. Você buscou em mim honra e glória? Eu dou para você. E o José vai ter vida eterna, como está aqui dizendo, Paulo dizendo, que Deus vai nos dar, mas nesse mundo ele teve glória e honra, porque ele não deixou 20 anos de pressão destruir a fé dele. Ele foi resiliente, ele levava pancada, não deformava, voltava para o lugar. Não desisto. Tem que ficar o resto da vida na prisão? Fico. E aí Deus falou, não fica, porque você já provou. E aí o sonho dele realizou. Chega o dia que chega lá os irmãos, depois veio o outro irmão, depois veio o pai, e todo mundo fez o quê? Sem saber, sem saber, se curvaram diante dele e receberam, tiveram que honrar. Ele recebeu honra e glória do jeitinho que ele tinha sonhado. Agora, vamos pensar na gente hoje. A gente precisa ser resiliente e perseverante. No livro de Apocalipse diz que a gente vai ter vida eterna e a gente vai ter a coroa da vida eterna. Nós vamos viver para sempre e a gente vai reinar com Jesus. Se você vai no final, né, da Bíblia, no capítulo 20, 21, 22 de Apocalipse, lá diz assim que os salvos, olha só, diz assim, 2 vezes aparece isso, e reinarão com ele por 1000 anos. Primeiro diz aqui, no período do milênio. E depois, quando vem no capítulo 22, falando, descrevendo o céu e a nova terra, fala da árvore da vida, o rio da vida. E no verso 5, diz assim, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de sol, da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui, Apocalipse 22, 5. Se você acredita, está dizendo que João está dizendo, e reinarão pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Por que a gente vai receber coroa? Para reinar com Jesus. E aí o livro de Apocalipse chama Jesus de o Rei dos Reis. Ele é o rei que reina o universo. E nós vamos reinar com ele. Nós somos os reis e rainhas e ele é o Rei dos Reis, o nosso rei. Será que esse não é um sonho maior do que o sonho de José? José foi resiliente, perseverante, aguentou tudo aquilo, porque ele tinha um sonho que Deus deu para ele. De honra, glória e incorruptibilidade. A gente tem um sonho maior. A gente só tem que abraçar esse sonho e viver esse sonho cada dia. Eu estou indo para um lugar onde eu vou sentar no trono com Jesus, vou receber uma coroa de ouro e vou reinar com ele pela eternidade. O governador do Egito não é nada. Não é nada. Que o Egito é um pedacinho da África. Foi um país grande e poderoso naquela época, mas é um nada. A gente está falando do universo. Já percebeu o tamanho do universo? É galáxia e galáxia que não acaba mais. Não dá nem para pensar, né? E eu estou começando a entender algumas coisas, porque eu falei, né, Marinês, no nosso estudo, que eu converso com uns homens muito mais inteligentes que eu fico assim, ó. E eu entendi há pouco tempo, porque a gente pensa, Deus é muito grande, né? O tamanho das estrelas que ele criou, o tamanho das galáxias. Deus é enorme. Ele podia ter feito as coisas diferentes, e ele fez assim para mostrar o tamanho dele. Senão a gente não entendeu o tamanho dele. Se ele fizesse uma coisinha pequena, vamos passear nas galáxias. A gente não entendeu o tamanho dele, aí fez um negócio tão gigante para a gente entender. E aí, em algum lugar no centro desse universo, tem um trono onde Deus está sentado reinando o universo inteiro. Mas isso, na minha cabeça, fez Deus ficar pequeno. Ele criou tudo isso. O dia que eu entendi que Deus... Agora imagina, o universo é essa coisa que não cabe na nossa cabeça. Deus criou esse universo. Está aqui, ó, na mão dele, o universo.
E aí ele falou, agora eu vou criar criaturas dentro desse universo e eu vou entrar dentro dele para me relacionar com elas. Uau! Pensa nisso! Quer dizer, o universo está na mão de Deus. Não dá para imaginar o tamanho de Deus. E ele falou, agora eu vou entrar dentro desse universo que eu criei para me relacionar com essas criaturas que eu criei, porque eu amo elas. Eu vou lá encontrar com elas. E aí ele fala para você e para mim, eu salvei vocês, eu dei a minha vida nesse mundo e vocês vão reinar comigo nesse universo. A gente merece. Aí Lúcifer, esse anjo, Satanás e os demônios estão malucos. Porque eles eram anjos. E ele estava numa posição muito boa. Estava do lado do trono de Deus, era o maior anjo de todos. E aí Jesus olha para ele e fala assim, você fez tudo isso aí? Você queria honra, glória e incorruptibilidade? Eu vou dar para esses pecadores aí. E vou dar para eles mais do que você tinha. Porque a posição que Jesus vai dar para a gente, é maior do que a dos anjos. E aí Lúcifer está doido. Ele está falando, eu não vou deixar esse povo ir para lá. Porque eles vão para lá para ter o que eu sempre quis ter. E eu joguei fora. Ele tinha, jogou fora. E vai dar para eles mais. Esse povinho aí, olha para a gente. A gente vai ter mais do que ele teve. A gente vai ter uma coroa para sentar no trono e reinar com Jesus. Se isso não é sonho suficiente para você ser resiliente, eu não sei o que é. Se isso não é sonho para você ser mais forte do que José e aguentar qualquer coisa que vier nessa vida, não tem sonho maior. Não tem sonho maior. Não tem. Não tem nada maior do que isso. E Deus já deu isso para você. É seu. A gente só tem que abraçar isso e dizer, como José, tomar a decisão. A minha decisão é o quê? Eu vou servir esse Deus que me salvou. Eu vou permanecer com Ele. E não importa o que vier pela frente. Quando vier a tentação, eu já decidi. Já está decidido. Eu não abro mão desse Deus. Por quê? Porque eu quero honra, glória e incorruptibilidade. Eu vou estar com Ele. E eu vou sentar no trono com Ele. E eu vou receber essa coroa da mão dele, na minha cabeça. Porque eu vou reinar nesse universo com Jesus. Amém? É isso que a gente precisa ter, esse sonho. E esse todo dia, acordou, tem que pensar. Esse é meu sonho para hoje. E aí você vai vencer aquele dia. E aí uma decisão que você tomar, Deus vem e transforma a sua vida. Resolve o problema, confia, coloca nas mãos dele. Ele pode tudo. E aí cada dia você vai vencendo. Sempre com um sonho em mente. O alvo está lá. E você, como José, é o quê? Resiliente. Aguenta a pancada. Porque vai passar. E se cair, cai de pé. Igual José. Ninguém te derruba. Você está com Jesus, ele está segurando a sua mão. Eu vejo meus menininhos ali. Eles estão correndo comigo, a Michelle fala, não corre, não corre. Eu falei, fica tranquilo, eu estou segurando. E eles tropeçam e não caem. Se precisar, eu levanto eles assim, ó. E eles não tropeçam. A gente tem que segurar na mão de Jesus e não soltar. Vamos fazer uma oração? Vem aqui quem quer orar, para a gente poder terminar essa conversa de hoje sobre José, um homem resiliente. Mais alguém? Isso, chegou todo mundo. Então vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse encontro e por essa história tão fantástica de José que nos ensina lições impressionantes deste menino que se tornou um homem sempre resiliente, sempre decidido a estar contigo. E o Senhor honrou a ele, deu a ele a glória que ele buscava, porque ele buscou em ti. Ajude a cada um de nós a sermos resilientes também, como foi José, e a termos a decisão tomada por antecipação, não deixando para os momentos difíceis o momento da decisão, mas que possamos já estar determinados a estar contigo sempre, como o Senhor está sempre conosco. Abençoe a cada um de nós, dando ao nosso coração, à nossa mente, esse sonho, o sonho maior de todos, de estar contigo e viver eternamente contigo, reinando nesse universo imenso que o Senhor criou. Abençoa-nos para que sejamos vitoriosos dia após dia. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos essas bênçãos. Amém. Deus abençoe todos vocês.